Olá, violinista. Olá, instrumentista. Olá, Brasil. Olá, mundo. Nós temos aí participantes do restante do mundo também. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, à nossa live. Que bom que vocês estão aqui conectados conosco. Um grande prazer. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar, eu vou falar sobre mais um segredo dos grandes instrumentistas. Então, na semana passada, nós falamos aí na nossa live da semana passada, nós falamos sobre o desejo forte que todo grande instrumentista tem e ações e pequenas ações que ele faz que contribuem para fortificar esse desejo forte. E esse desejo forte, essas pequenas ações se tornam grandes. E quando ele vê, ele se torna grande. Se torna um grande instrumentista. E hoje nós vamos falar sobre a crença, ou sobre a fé. Todo grande instrumentista tem uma crença nele mesmo, na capacidade, no potencial que ele tem, ela tem, para aprender qualquer canção, para aprender a tocar qualquer canção. Todo um grande, isso é um grande pilar, né, do instrumentista. Crer na capacidade de aprender. Então, quando ele vai, um grande instrumentista, ele vai para os seus treinos ou para as suas apresentações, ele vai com essa mentalidade. A mentalidade, né, a crença que é possível aprender, é possível tocar sem erros e de uma maneira admirável. Quando o grande instrumentista ele emite essa mensagem pro cérebro dele, ele libera um caminho, né, sem bloqueios, um caminho para o aprendizado. E fazendo isso, o seu corpo ele não pode gerar outra mensagem que não seja esta, a mensagem de estar aberto para o aprendizado, né? A mensagem do potencial. Então, todos os seus membros, aquilo que você utiliza para tocar o seu instrumento, ele é potencializado à medida que você acredita que é possível, acredita que você consegue aprender a canção que você quer, né? Isso acontece porque nós já falamos isso na semana passada, né? O corpo é um só. Então, por isso que é importante você emitir essa mensagem única. Uma coisa que aconteceu quando eu, nós éramos crianças. Lembra das suas brincadeiras? Você achava eu achava, né? Também nós, quando éramos quando estávamos no período da infância, da adolescência, nós tínhamos brincadeiras e nós acreditávamos que nós éramos capazes de tudo. Se lembra? Se lembra quando você brincava de super-herói, brincava de médico, brincava de mamãe, brincava de professor? Se lembra dessas brincadeiras? Você achava que era capaz de tudo? Você encarava o personagem, né? Você fazia todos os trejeitos. Se lembra disso? Era muito engraçado, né? Essas brincadeiras de criança são muito engraçadas. Eu, particularmente, na minha adolescência, eu tive aí, foi quando eu iniciei na música, né? Infância para adolescência, e aí eu tive algumas bandas, participava de coral, e aquilo ali era muito sério para mim. Mas quando alguém ia falar com os meus pais, né, perguntar sobre a banda, sobre a música, sobre o que a gente estava fazendo ali, sobre o coral, e eles falavam meus pais, né, falavam que era uma brincadeira. É uma brincadeira deles, né? Uma brincadeira bem legal. E eu ficava muito, muito irada com esse comentário. Porque para mim não era uma brincadeira. Mas quando nós estávamos ali na banda, por exemplo, nós estávamos ensaiando,
ou em pequenas apresentações que a gente fazia, pra mim era uma banda, era a melhor banda do Brasil, né? Era o melhor arranjo que tinha, era a melhor voz, era o melhor guitarrista, melhor baterista, eram os melhores, né? Era isso que passava na minha cabeça. Então, quando eu escutava um comentário desse, eu ficava muito irada, muito, não me expressava, né? Não externalizava a minha ira, mas por dentro essa ira tornava o seguinte: eu queria provar para eles que não era uma brincadeira, não era uma brincadeira, para mim era muito sério, para mim era um início de carreira, eu ia seguir carreira na música, então realmente aquilo me causava, ao invés de eu ficar com raiva e querer parar com tudo, eu fazia ao contrário. Causava esse efeito contrário, ao contrário. Eu queria seguir com tudo para provar para os meus pais que não era uma brincadeira. E para quem ao redor que achasse que era uma brincadeira, eu queria provar que não era uma brincadeira. Então você imagina se ao invés de pensar assim, em pensar que eu queria provar ao contrário, que não era uma brincadeira, ao invés de eu pensar que era uma brincadeira, imagina se eu concordasse com essa opinião deles. Eu com certeza não teria alavancado, né? Não teria descoberto tantas coisas dentro da música, porque eu não teria colocado à prova a música, os meus conhecimentos, não queria aprender nada novo, não é? Porque era uma brincadeira. Então, as coisas, quando a gente vai crescendo, nós vamos tendo algumas marcas, e dependendo das marcas, de como que foi, nós levamos para um lado, na nossa mente, um lado que aquilo se torna uma barreira. Mas às vezes a gente faz isso, na verdade, de modo inconsciente. Né? Ninguém quer ter uma barreira, ninguém quer ser incapaz de fazer nada. Isso é de modo inconsciente, pode ser genético, pode ser cultural, pode ser do meio que se vive. Então algumas coisas, quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo a noção da nossa capacidade, né? Por causa de coisas que acontecem aí no nosso crescimento. Então, uma dica que eu dou hoje para você aqui é: se autoanalise e veja quais as mensagens limitantes que você está dando para você mesmo. Pode ser na hora no instrumento, né? A gente está falando de instrumentistas, mas com certeza esse conselho vale para todos os âmbitos aí da sua vida. Quais as mensagens limitantes que você está se dando? O que você está dizendo para você mesmo? Eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não devo. O que você está colocando barreiras? Então, se autoanalise, o que você está colocando barreiras? E imagine o contrário. Imagine se você pudesse, imagine se você conseguisse, imagine se você fosse capaz. Onde você estaria? Com quem você estaria? Qual seria o cenário? Imagina isso. Imagina isso. Se você conseguisse tocar a música mais difícil que você acredita que seja a mais difícil, como que seria? Como seria você tocando? Com quem que você estaria? Onde você estaria? Como que seria isso? Imagina isso. Então vá com essa mentalidade para os seus treinos, com essa imaginação, faça essa mentalização todos os dias. Isso é muito importante, porque é essa mensagem que vai estar gravada aí na sua mente e vai te ajudar na sua carreira como instrumentista e vai te ajudar também em todos os outros âmbitos aí da sua vida. Tá bom? Então essa foi a live de hoje, essa foi a mensagem, o segundo segredo dos grandes instrumentistas, a crença na capacidade. Eu tenho certeza que se você aplicar isso no seu dia a dia, você vai construir aí uma carreira, você tem muito potencial para ter boas ações, para ter um resultado incrível, tá bom? Então, eu fico por aqui essa semana. Na próxima semana, nós vamos ter uma outra live
mais ou menos nesse horário. Nós vamos falar sobre o último segredo dos grandes instrumentistas, que são as ações. O que eles fazem? O que eles fazem? O que eles fazem na prática, tá? Na prática. Porque aqui a gente aprendeu as outras duas coisas que eles fazem. Então, na semana que vem nós vamos ver as ações. Vamos ver aí um pouco de prática. O que eles colocam em prática. Vamos falar sobre isso na semana que vem. Tá bom? Então, dá uma curtida aí no nosso canal também, na fanpage. Indica para os seus amigos. Se cadastre aí na nossa lista de e-mails, tá bom? Até semana que vem. Um beijo.